Você está ligado no programa Missionário Vindo, seu encontro com a palavra de Deus, com a notícia missionária e com o compromisso imperativo que a Bíblia cita: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É como nós prometemos no começo que o nosso tema de hoje seria a respeito língua dos anjos, variedade de línguas ou dom de línguas. Hoje, em um pequeno espaço de tempo, iremos debater, Verônica, Jonatas, Alisson e a minha pessoa, humildemente, dentro do que nós aprendemos na palavra de Deus e nos seminários, estaremos esclarecendo aquilo que o Espírito Santo está assim consentindo. Mas antes de começar o nosso debate, eu vou pedir para a Alice soltar a leitura oficial, o tema através da nossa irmã Alice, que fala a respeito das línguas. Preste atenção, porque Deus tem uma palavra para você. Vindo, seu encontro com a palavra de Deus e com a adoração todos os domingos, das 3 às 4 horas da tarde. Como nós falávamos a princípio a respeito do tema dom de língua. É comum hoje a gente andar nas igrejas pentecostais, aquelas igrejas que têm um compromisso com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, e ver um movimento da parte de Deus dentro dos 9 dons espirituais. E o que nós iremos falar hoje é língua, sabendo o seguinte: existem muitas pessoas que estão ali, são pentecostais, buscam o movimento de Deus, e muitas vezes quando o Senhor opera, começa a questionar: isso é de Deus, isso não é de Deus. É uma verdadeira contradição. Alguém que é pentecostal, alguém que busca os dons de Deus, duvidar do que é do Senhor, sabendo o seguinte, que dentro das igrejas existe o período da xenoglacia. O que é isso? Algumas pessoas que misturam algumas palavras, até mesmo um CD, um LP, um disco antigo, voltando ao contrário, ali tem um processo chamado xenoglacia. Então vai dizer algumas palavras estranhas e as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus decoram e começam a soltar nas igrejas, assim como um plágio, repetição, e isso gera prejuízo, é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Existe também outra palavra dentro do nosso tema, que é a pneumatofania, anotei, pneutis e Espírito Santo, e fonia de som. Essas aí são geradas por demônio, direto e indiretamente. Diretamente, quando alguém é tomado dentro da igreja, em um culto espírita, ou dentro da Umbanda, que começa a falar uma língua semelhante à língua que os crentes cheios do Espírito Santo pregam. Então é uma voz de demônio. E aquela parte que é indireta é quando alguém escuta vozes, chamar, um batido, um ruído, murmurar, um sussurro no meio da noite. São vozes de demônio para amedrontar. Porém, vamos voltar ao nosso tema principal, pedindo para a irmã Verônica ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é isso? A primeira ocorrência, para que nós possamos compreender melhor a respeito do dom de língua, a primeira ocorrência de fala de língua ocorreu no dia do Pentecoste, lá em Atos dos Apóstolos 2, 12, 3 e 4. Nos fala assim a palavra de Deus. E cumprido-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som de um vento veemente e impiedoso, e encheu toda a casa todos que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Isso, deixa o microfone. Se tratando do Ato dos Apóstolos, a tão esperada dia da descida do Espírito Santo sobre a face da terra. Que queira ou não, isso é real, como Deus é real. E ali estavam os povos, 120 nações falando em línguas conforme o Espírito Santo concedia. Ali eram línguas humanas mesmo. Mas, por exemplo, quem era grego falava na língua elamita, quem era da outra parte, quem era árabe falava para quem era grego. Ali era a primeira evidência do dom de língua, o dom de língua no meio do povo de Deus. Isso é real, como Deus é real. Então, encontramos algumas igrejas que usam até um paradoxo. O que é um paradoxo? Diz que a coisa é verdade e ao mesmo tempo diz que é mentira. Há pastores que fazem assim, Verônica. Defende o dom do Espírito Santo, que é uma bênção, sabe? Quando Deus opera, ele não foi de Deus, porque ele não foi usado.
Seria de Deus só se eu, ou se Jonatas, ou se o meu pastor, ou se o pastor que eu gosto, outros e outros falam, não. Deus usa quem quer, como quer, da forma que quer. Então encontramos também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 11, que diz o seguinte, João Batista, o precursor de Jesus, falando sobre esse revestimento de poder, os novos dons que está na vida da igreja atual. Diz o seguinte, eu vos batizo com água e para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujo não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ora, se fosse uma questão humana, seria aquele batismo simples de água. 1 Coríntios 14, versículo 22. De sorte que a língua constitui um sinal para os que creem, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. E nós também, porque muitas vezes ficamos em dúvida, o que seria preciso para recebermos o dom de língua? Segundo a Bíblia, piedade, o dom é para a igreja, é para os que creem. Agora observe, uma ressalva que eu quero fazer aqui é uma coisa interessante. O dom de língua é para os que estão fora, para ver, porque o homem fora do Evangelho, ele é estritamente religioso, é ligado, ele tem que ver para crer. Não a religião, como fala Tiago e outros judeus, mas a religião, a ligação, ele tem que ver para crer, é um tomé. Então, dom de língua é para os que estão fora da igreja. Alguém vê a evidência de Deus. Daí porque muitos crentes, às vezes até contradizem, são os que nós chamamos de paradoxos, defendem mente no fim. E a profecia é para os que estão dentro da igreja. Se você profetizar para alguém que está fora, segundo o que Alisson leu aí, você profetiza para alguém que está fora do seio da igreja, aquela pessoa vai entender que aquilo é um espiritismo. Mas eu vou consultar falando de tal, que ele sabe do futuro, ele sabe o que vai acontecer, jamais ele vai entender. Então, profecia é para a igreja. E dom de língua é para os que estão fora. Então, o que é necessário? Uma vida de piedade. Há dias eu vi, em determinado local, um irmão defendendo que era preciso buscar uma santificação, uma pureza fora do comum. Não. Nós somos pecadores por natureza. Está lá em Romanos 3, 6, 23, todos pecaram e diz que o salário do pecado é a morte. Então, nós somos pecadores agora lavados e remidos no sangue de Jesus. Então, ele batiza quando quer, como quer, da forma que quer. Não está limitada à ótica, à visão humana. Não, eu vou batizar, acho que é bonzinho, ele faz um programa missionário e não vou batizar José, não, que ele não vai nem para a igreja. Não, o Espírito Santo dá o revestimento de poder. Eu vou abrir para o irmão Jonatas, para que ele Peter Hobbs fala